Miriam, obrigada por participar junto com a gente aqui no Identidades. Miriam Monte. Mulher, nordestina e presidente do CSA, Miriam encara um dos maiores desafios da sua vida. Em um ambiente dominado pelos homens, a sua luta é por um lugar mais igualitário. Hoje no Identidades, o nosso papo é com Miriam Monte. E aí eu queria começar esse programa te perguntando assim, quando você olha para sua história, quando você se olha no espelho, quem é você? Quem você vê? Eu posso falar um verso de uma poesia minha? Claro. Eu sou descendente da bonita, nisso tenho muita fé, com bravura e com candura, meu destino é ser mulher. Além de tudo, ainda é uma mulher que escreve. Escrevo, eu sou formada em Direito, né, pela Universidade Federal de Alagoas. Minha carreira é jurídica, eu sou analista na Justiça Federal há 20 anos. Também fui delegada de polícia no início da minha vida e fiz muitas coisas, fui secretária de Cultura. Eu sou uma pessoa assim que amo desafios, que gosto de estar em movimento. Eu queria algo tranquilo na minha vida e aí me encontrei no futebol. E a minha história no CSA, ela termina se misturando com a própria história do clube, né? Eu sou alagoana, né? Meu avô, Benício Monte, foi presidente do CSA na década de 50, em 1950, 51. E cresci ouvindo as histórias dele, as histórias inclusive de que o CSA foi o primeiro clube no Nordeste a ter uma partida noturna no Mutange. E foi na época da gestão dele como presidente. Meu pai sempre fez parte do clube, sempre participou de alguma maneira. Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal. Chegou num determinado momento que ele me disse para dar continuidade, né? Disse, Miriam, participe também, vai ter eleição do Conselho Deliberativo. E a minha relação com o clube, com meu pai, ela também é algo que é muito marcante para mim. Meu pai tem 2 filhas, eu e minha irmã. Ele sempre desejou ter um menino para ir com ele para o estádio. Né? Ele não teve, eu sou a mais velha. Quando eu nasci, foi aquela frustração. Quando veio a segunda filha, outra frustração. Eu falo com muita tranquilidade, porque foi isso que eu escutei a vida inteira. Seu pai ficou frustrado quando não teve um menino. Quando eu tinha 5, 6 anos, olhei para ele indo para o jogo. Disse, eu não sirvo não para ir para o estádio com você. Eu acho que ele ficou constrangido. Disse, vamos. E daquele dia em diante eu não deixei mais de ir. As mulheres, elas terminam ficando um pouco afastadas dessa atmosfera de competição. Né? Nós somos socializadas para ficarmos dentro de casa, enquanto o mundo é tão grande e há tantas possibilidades lá fora. Voltando agora para o tempo presente, participei das eleições do Conselho Deliberativo, fui eleita conselheira, eu e mais 2 mulheres. São 100 conselheiros, mas um ambiente muito masculino, muito hostil, de muita agressividade, inclusive. Nem todas as mulheres realmente se sentem à vontade. Ou seja, de 100 conselheiros, 3 mulheres, estamos falando de 3%. Exato. Do conselho de um clube. De um conselho de um clube. E eu, querendo ou não, as minhas vivências fora do futebol, principalmente na época em que fui delegada, que assumi, realmente cheguei a comandar operações junto ao Grupo Especial de Polícia Civil. Então, eu não me assusto com esse ambiente. Muito pelo contrário, eu acho desafiador. E aceitei, na época, o convite de ocupar a vice-presidência do Conselho Deliberativo do clube. E aí, nisso, no ano de 2022, eu achava que ia ser um ano muito tranquilo, porque presidente do conselho, presidente executiva eram parceiros e iam atuar em harmonia. Na realidade, os conflitos terminaram comprometendo a relação, houve um racha mesmo. O presidente do conselho precisou se afastar para assumir o Senado, ele é suplente do senador Renan Calheiros, e eu tive que assumir a presidência do Conselho Deliberativo num ano muito delicado, em que o clube foi rebaixado. Sim. E houve uma renúncia coletiva de toda a executiva. E naquele momento, eu lembro como hoje,
No dia 6 de dezembro de 2022, eu estava ali ocupando as 2 cadeiras, convocando a reunião do Conselho Deliberativo, montando uma comissão eleitoral, uma comissão de obras, que é as obras do CT. Hoje o CT é fantástico, do CSA, uma área incrível, mas que estava paralisada, as obras paralisadas, o clube sem diretoria. 6 de dezembro, a gente tinha que entrar no dia 3 de janeiro para uma partida da Copa do Nordeste, da pré-Copa do Nordeste. E eu tive ali naquele momento que ter a coragem realmente de assumir, porque senão o clube ia ter que passar por uma intervenção judicial e dizer, acabou o CSA, a gente vai dar C para D sem nem entrar em campo. Sim. E aí criei coragem, assumi, tive o apoio de várias pessoas, do próprio presidente do conselho, que disse, olha, eu não estou podendo assumir agora, mas o que você precisar, eu lhe ajudo. No dia 3 de janeiro de 2023, entramos em campo, conseguimos acessar a fase de grupos da Copa do Nordeste. Então, aí, algumas pessoas dizem que foi sorte de principiante, porque a gente tinha ali um grupo que tinha sido montado e muitos jogadores não queriam nem vir. Diziam, como é? CSA, diretoria renunciou, é uma mulher interina que está à frente. Então, aquilo ali, para mim, foi uma escola e misturou tudo. Misturou a confiança realmente de dizer, não, eu posso estar vivendo essa crise aqui, mas eu tenho conhecimento de gestão, conhecimento jurídico, eu tenho conhecimento em outras áreas que podem me dar esse suporte. Eu tenho pessoas aqui que podem me auxiliar. A mulher tem muito a questão do sexto sentido, e tem. Nós somos muito intuitivas e nós conseguimos. E naquele momento entraram recursos importantes no clube, a gente começou a honrar alguns compromissos. E aí nisso eu fui conseguindo também trazer de volta e trazer para o clube o antigo presidente, né, que era o presidente do conselho. Eu disse, olha, tenta assumir, assume a executiva. Ele estava numa fase que ele realmente não queria, mas nós tentamos ali, fizemos aquele exercício de persuasão e ele assumiu o clube. Você teve alguma mulher, assim, na sua família, na sua infância, que você se inspirou ou não? Assim, você via essas possibilidades, né? Essa profissão, enfim, como super desafiador e nem te passou pela cabeça se tinha mulher ou não tinha tantas nessas funções? Como é que foi isso? Olha, se eu for buscar pela minha ancestralidade, tem uma mulher, sim, que ela me inspira muito, é a minha bisavó. Eu não a conheci, mas ela criou a minha mãe até os 11, 12 anos de minha mãe, quando faleceu. Minha mãe foi órfã muito cedo, de pai e de mãe. Aos 3 anos perdeu a mãe, perdeu o pai aos 14, e essa avó dela auxiliou na criação até mais ou menos uns 12 anos de idade. Então ela era ainda uma criança quando perdeu também essa referência de mulher que ela tinha. Mas eu escuto as histórias e tá aí, acessível a todos, é só dar um Google. E minha bisavó foi a primeira eleitora paraibana. Ela conquistou em 1930, ajuizou uma ação na época, fazia parte dos movimentos feministas da época. E ela era professora, era poeta também, escritora. E ela foi, o nome dela era Isabel Iracema Feijó da Silveira. Então, qualquer pessoa que pesquisar aí vai ver. Vão ter, inclusive, alguns trabalhos escritos sobre ela. Eu não a conheci, mas escutava e todos diziam que ela era uma mulher muito brava, muito corajosa. E destemida também, foi uma das primeiras a se desquitarem, né? Era desquite na época. Sim. E assim, essas histórias, elas vão nos inspirando. E a gente olha e diz, poxa, se ela naquele tempo fez, por que eu não posso fazer? Então eu espero também que, como a primeira presidente mulher na história do CSA, na história de um clube alagoano, eu gostaria muito que outras mulheres também, quaisquer que sejam os desafios, que elas olhem primeiro para dentro, não escutem as vozes ao redor, elas olhem para dentro e elas busquem a força que elas sabem que têm. E não tenham medo, desbravem o mundo. Nós somos ensinadas, desde cedo, eu tenho uma filha de 17 anos,
E eu observei muito isso no aniversário de 1 ano dela. A quantidade de brinquedo que ela recebeu. Ela só ganhou boneca, panelinha, vassourinha. Aquilo ali diz, a sua vida e o seu futuro estão dentro de um espaço delimitado. O menino não, o menino ganha bola, avião, né? Bicicleta, carro, olha, vá ganhar o mundo. Desde cedo eu observava isso, mas eu observei, e a minha criação, a criação que eu dei para minha filha foi que ela não escute os limites dos outros. Ela vá respeitando os próprios limites, mas também vá tentando superar esses limites. Mas eu achava tão lindo também de vê-la tentando carregar uma boneca, mal se equilibrava e carregava uma boneca. E aí eu via a nossa força. Se a mulher, ela tem também um olhar que é muito voltado para o outro. E talvez... Às vezes até demais, né? Às vezes até demais. Então, nós somos socializadas também para olhar o coletivo. Nós temos uma facilidade maior de nos conectar com o outro. E às vezes eu fico me perguntando, não vou negar. Em muitos momentos de angústia eu dizia, por que eu estou aqui? Por que eu estou aqui? Porque talvez tivesse que ser uma mulher mesmo. Com esse instinto de preservação, de vontade de deixar para as futuras gerações algo que é importante para tantas pessoas. É algo muito visceral. Eu sou visceral. Sim. Estando num clube de futebol, você contou aqui pra gente, né? Quando você entra no conselho, entram 3 conselheiras. Você e mais 2. Isso. E essas 2 nem permanecem. Isso. Como funciona uma reunião dentro do clube? É você e imagino eu que muitos homens. Só homens. E só homens. De que maneira funciona essa reunião? Porque a gente, em muitos ambientes, a gente muitas vezes é interrompido, ou às vezes a gente Totalmente. Que é uma coisa que me incomoda. Traduzida, né? Muitas vezes a gente tá falando alguma coisa e um homem... Ela tá querendo dizer, mas ela tá dizendo por que o homem... Isso acontece numa reunião do CSA, por exemplo? Claro, mas aí é como eu falei no início. Outras vivências minhas me fizeram saber me posicionar em certas situações. Então, assim, eu também não utilizo o fato de ser mulher para gerar desigualdade, mas eu também não aceito ser tratada de forma desigual. Perfeito. Entende? Porque a gente sabe que as pessoas dizem, é mimimi, ela tem um privilégio por ser mulher. Não quero privilégios, mas também não aceito ser tratada desigualmente. Agora, a gente precisa também compreender. O Conselho Deliberativo, por exemplo, formado por 100 homens, nós temos ali algumas gerações dentro da própria família. Nós temos pais ali com filhos. Eu percebo ali que eles sempre interagiram entre homens. As mulheres, quando participam, vão uma vez ou outra com eles aos jogos, mas elas nunca estiveram inseridas no ambiente político. E aí, de repente, vem uma mulher, participa ativamente desse ambiente político e termina, pelas circunstâncias, ocupando funções de liderança. E eles vão ter que se acostumar com isso. Então, a gente tem que ter uma habilidade de compreender que eles também estão num processo de desconstrução. É meio dar tempo ao tempo? Isso. Tá. Mas sem deixar também que cresçam a voz, aumentem a voz. Claro. Tem uma frase que eu gosto muito, que diz, olha, não aumente sua voz, melhore seus argumentos. Mas, às vezes, principalmente num ambiente acalorado, de paixão, de conflito, de confusão, eu procuro não descer do salto. Eu procuro não perder a pose e a minha elegância. Isso aí eu não... Mas eu aumento a minha voz. E se tiver que gritar, eu grito. Mas muitas vezes, assim, o que acontece é que quando a gente tem essa... Eleva o tom, né? Foi elevado de um lado, vou elevar também daqui. Ela é louca, ela é histérica. Pois é, eu amei algo a Leila. nesse sentido? Amei a Leila quando disse, calma, vocês estão histéricos. Eu fiz, meu Deus, essa mulher é maravilhosa.
Usou da ironia. Né? Vocês estão histéricos. Quando ela fez uma reunião e só as jornalistas mulheres que foram convidadas, né? Então, enfim. Aquele foi um passo importante e é emblemático, é simbólico. E às vezes a gente precisa de situações que sejam simbólicas. Mas assim, eu não tenho medo de ser chamada de louca. Eu já me habituei com esse Já aconteceu? Já, várias vezes, em muitas situações na minha vida. Dentro do futebol, fora do futebol. Então, é aquilo que eu falei. É não escutar as vozes. É escutar a sua voz interior. E saber exatamente, você dizer, olha, peraí. O quanto que eu me preparei, o quanto que eu já vivi, quantas noites eu já virei em claro estudando. E às vezes, tantos homens que não tiveram. Aqui para nós, metade da nossa vivência chegam e acham que são os senhores da verdade. Por que eu também não posso me sentir assim? Então é muito isso. Tem que partir da gente. Eu também participei da política por gostar. Eu acho interessante. Eu queria viver a experiência da política. E eu, inclusive, me candidatei a cargos políticos. Eu nunca tinha participado assim de uma campanha política e eu vi aquilo muito louco também, tá? Na época da política não tem código de trânsito, não tem nada, é tudo... Não tem lei, é uma loucura. Sobe um monte de homem, tudo homem, em cima de uma caminhonete e sai pelas ruas dando chá, fotos, aquela coisa toda. E eu notava assim que, por que só eles estão na caminhonete e eu ali com o meu santinho entregando pro pessoal? Eu disse, peraí, eu vou subir também. Até o pé, subi na caminhonete, empurrei para lá, empurrei para cá, quando eu vi eu estava na frente. Então, se a gente não fizer esse movimento, se a gente não impactar também, a gente não consegue. E nós temos aqui para nós. E aí eu não estou... faz parte da nossa natureza. Nós vamos ter algumas pausas nessa caminhada. Muitas mulheres vão optar em algum momento em se tornarem mães, e naquele momento elas vão dar a pausa. E depois elas vão precisar retomar o ritmo. Mas tudo isso hoje, com 45 anos, eu posso lhe dizer que isso nos torna... Lembra quando eu falei da minha filha carregando a boneca? Sim. Isso nos torna fortes. Hoje eu chego numa fase da vida que eu não sinto medo de nada. Eu tenho medo de parar no tempo, de não estar conectada com o momento, de não me aprimorar. E eu tenho medo realmente de deixar que as pessoas me digam e que eu acredite que eu não sou capaz. Já cobri muito clube de futebol, já fui muito em CT, em diversos momentos diferentes e tal, ou a jogos, e vejo muitas mulheres, ou as mulheres que têm no futebol, seja no dia do jogo, seja no dia a dia de treinamentos e tal, no geral, são mulheres um pouco nessas posições de cuidado. Então, a cozinheira do CT é uma mulher. Todas as mulheres, se tiver uma camareira, porque o CT tem lá os seus quartos e tal, se for um CT que tenha, né, essa estrutura, normalmente é mulher. Quando a gente tem psicóloga, acho que a maioria das vezes é mulher. Nutricionista, muitas vezes é mulher. E para por aí, né? Não lembro de ver. A gente tem a médica do Corinthians, sendo a única médica que a gente tem na Série A do futebol brasileiro, por exemplo. Mas a gente não vê fisioterapeutas, a gente não vê preparadoras físicas, a gente não vê médicas praticamente. É uma necessidade que o futebol tenha certeza. E é uma ideia, é um projeto, enfim, seu? Com certeza. Objetivo? Inclusive o CSA hoje, a gente vem trabalhando, o administrativo hoje no CSA é formado por mulheres. Então nós temos no financeiro, no administrativo, temos mulheres no corpo técnico, né? A contadora do clube é uma das melhores contadoras lá de Alagoas, a Rose, ela assim, eu estou pensando e vendo, e a necessidade de a gente ter mais mulheres realmente. Nós temos a psicóloga, a doutora Natane, que tem sido muito importante nesse momento e principalmente para a gente trazer uma certa tranquilidade no momento caótico que viveu o clube, que vivemos no clube. A nutricionista também é mulher, então devagarzinho as mulheres vão vindo, vão ocupando, vão se tornando realmente
mais presentes, mas para que elas estejam presentes, a gente também tem que incentivar que elas façam parte do universo do futebol. Então, nós também eu sempre procuro pedir para os nossos diretores que a gente tenha um olhar voltado para a mulher. O CSA agora lançou uma camisa, Outubro Rosa, vamos fazer uma ação com as mulheres do clube. Enfim, nós estamos tentando trazer essa presença da mulher de uma maneira mais natural. Sim. Mas a gente precisa fazer com que elas vão para o estádio. Até porque, aqui para nós, a mulher, ela está na raiz de tudo. É ela que pega o menino e que leva para treinar o futebol. É ela que prepara o lanche, é ela que arruma a chuteira, é a mãe, depois é a esposa. E tem sempre uma mulher no processo, fazendo parte dessa estrutura emocional, da estrutura realmente material, para aquele homem poder fazer essa engrenagem do futebol funcionar. Mas, normalmente, nós somos invisibilizadas. Então, hoje nós temos uma diretoria completa, mas é toda masculina. Toda masculina. A gente precisa começar a trazer mais mulheres para esse contexto. Até o diálogo é necessário que seja plural. Por exemplo, nós temos lá, eu não vou dizer aqui os jogadores, senão eu vou terminar expondo. Mas teve jogador que agora, depois dessa temporada, se destacou bastante, recebeu propostas de clubes na Série B e propostas até financeiramente mais vantajosas, que não foram, né? Não foi um só, não foram vários. Que acolá eu chegava ali no corredor, conversava, mas olha, seus filhos não estão bem, a escola não é boa, olha, Maceió, a qualidade de vida, olha, sua menina faz balé, né? Vou lhe apresentar uma academia de balé para você, matriculá-la. Então, às vezes são pontos na conversa que, no ambiente masculino de futebol, e só tem homem e tal, que você consegue trazer e se conectar com pontos, com partes diferentes daquela pessoa. Eu queria saber essa sua relação assim com o vestiário. Existe muito um papo no futebol, né, de que o vestiário é um lugar sagrado e até, assim, antigamente, mas não tão antigamente, mas antigamente, jornalistas, por exemplo, mulheres tinham uma questão para entrevistas, né, porque eram entrevistas dentro do vestiário, os caras estavam de enrolados na toalha e tal. Como é que é a sua vivência? Você vai dentro do vestiário, você conversa com os jogadores, você tá nesse dia a dia? Porque eu imagino que seja uma coisa meio... Se você tá, é criticada porque não é aqui que você tem que estar. E se você não tá... não tá no dia a dia. Você tinha que estar. Exato. O que acontece? Logo no começo, isso foi bem estranho e eu, inclusive, lembro que teve até uma situação, um comentarista na rádio, que fez... Eu soube que a presidente foi pro vestiário, que absurdo, uma mulher dentro do vestiário. E aí, o que acontece? Naquele momento, eu não fui realmente pro vestiário. Sabe para onde eu fui? As esposas, ao fim do jogo, elas ficam aguardando os maridos, né? Lá no fundo do vestiário. E a gente tinha passado por uma partida muito complicada. E eu disse, olha, eu vou para a minha rede de apoio. E fui lá, passei direto, eu não fui em vestiário, eu fui falar com ela. Disse, olha, a gente vai precisar aqui de uma rede de apoio. Fulano não está se alimentando bem, Cicrano não está assim, Beltrano não está vindo para o treino, não está focado. Conte com a gente. Entende? Então, às vezes, a gente consegue ir buscar além do que o comum faria. Entende? Em relação ao vestiário, vou falar essa dinâmica, termina aqui, eles já se acostumaram. Então, por exemplo, o diretor executivo, só a presidente está vindo aí, só se desarruma enquanto ela sair. Perfeito. Pronto. Ninguém... Pronto, termina uma partida, pessoal, às vezes a gente vai falar de uma premiação, de um bicho, disso, daquilo. Pronto. Espera aí a presidente que ela vai entrar.
mundo espera, todo mundo vestidinho, bonitinho. Eu lá falo, daqui a pouco saio, eles se virem para lá no vestiário. E você se sente respeitada? Claro, entende? E respeito também, é o espaço deles. Claro. Né? Então, muitas vezes, por exemplo, pré-eleição, eu evito, eu estou lá, eu participo. Mas a pré-eleição, a meu ver, é o momento realmente da comissão técnica. No início da conversa também, você trouxe um ponto de a gente ser criada para ficar dentro de casa. E aí, agora há pouco, você falou em relação a gente tem que ter mais mulheres no contexto do futebol, né? Isso. Neste ambiente, pra gente conseguir trazer pra dentro do clube. De repente, essa seja uma questão, assim, homens têm muitos hobbies, e um dos hobbies de um homem é ir assistir um jogo de futebol. De repente, a gente seja muito tolhida de hobbies, porque se a gente é criada pra ficar dentro de casa, em casa, tudo bem, a gente até pode fazer alguns hobbies, mas são bem específicos. A gente é muito tolhida de hobbies? Isso. Eu também vejo isso. E sempre vi, mas isso nunca me afetou, porque eu sempre tive muitos hobbies. Sempre tive muitos hobbies. A escrita, essa parte artística, eu sempre gostei demais de escrever. Eu faço parte das academias de cultura lá, Academia Maciense de Letras, Academia Alagoana de Cultura, enfim. Eu participo, eu tenho muitos hobbies, eu gosto do movimento. Eu acho realmente que a mulher, ela precisa começar a compreender que ela deve se conceber como um ser que está aqui para viver todas as experiências que a vida lhe coloca à disposição. E às vezes a gente deixa de fazer por estar presa a um padrão cultural. Né? Não, a mulher não pode, a mulher não faz isso. A gente é muito plural, a gente né? Faz tudo. Eu não consigo me enxergar diferente. Eu não consigo me enxergar diferente de nenhum homem. Então, nenhum homem vai chegar para mim e vai dizer: eu sou melhor do que você, eu sou mais capaz do que você. Não, nós temos as mesmas capacidades. Mas você acha que esses ambientes sendo mais plurais, com mais mulheres, isso faz com que essa masculinidade tóxica ela se desmanche de alguma forma com mais rapidez? É um processo lento, mas não deixa de ser um processo. Então, se ele começa a ver... Por exemplo, eu estou sentindo isso na prática. Não tenho nenhum estudo, não tenho nenhuma estatística, mas eu estou vendo. Os pais estão levando suas meninas para o estádio. E eles chegam e olham e ficam assim, quando eu passo aí: presidente, pode tirar aqui uma foto com a minha filha? Olha, ela é a presidente do clube, tá? Ela é a presidente. Veja como já houve uma mudança. Sim. No meu tempo, eu olhei para o meu pai e precisei constrangê-lo. Precisei dizer: eu não sirvo, não. Hoje são os pais que dizem: olha, você pode, olha. A Leila Pereira é essa mulher, de repente, que você olhou em algum momento e falou: Pois é, eu assim... Posso estar lá? Eu não vou negar que... Não, eu não... Porque, na realidade, o fato de eu ser presidente hoje do CSA foi uma sequência de circunstâncias mesmo. Tipo, o furacão passou e eu tava. Sim. Porque... Aí tem uma frase muito boa também que eu gosto, do Rubem Alves, que diz: cheguei onde cheguei, porque tudo que planejei deu errado. Nada mais vida do que isso. Eu realmente não planejei em 2022 que o CSA fosse rebaixado, que tivesse uma confusão gigante dentro da política do clube, que houvesse uma renúncia coletiva, que eu tivesse que assumir interinamente e depois, participando ali do processo. Como vai ser isso? Eu vou olhar para o espelho e vou dizer: eu sou covarde? Eu vou ter vergonha de olhar para mim? A resposta foi sim. Eu disse: não, eu fico. E aí foi aquela coisa, né? Mas será que para você dar essa resposta, depois de se olhar no espelho né, eu vou me olhar no espelho e vou pensar o quê depois se eu negar aqui? Será que ter a Leila lá como presidente do Palmeiras te... Inspira, claro. Te rapidamente assim pensou... Inspira, acho que vai ser possível. Inspira, exato. Eu hoje olho para o espelho e digo: olha, valeu a pena? Valeu. Porque eu não vou me olhar no espelho e me sentir covarde. A gente
a gente citou aqui a Leila já foi chefe de delegação da seleção brasileira, né? E num momento que era bem complicado, assim, eu diria que do futebol brasileiro, mas da CBF especificamente, porque a gente vinha ali de um momento de condenação em última instância do Robinho por estupro e do Daniel Alves também sendo preso naquela oportunidade também por violência sexual. E ninguém no futebol brasileiro tinha se posicionado ainda sobre nenhum assunto. E precisou a Leila ser chefe de delegação da seleção brasileira para esse assunto ser tratado de alguma forma por um personagem importante do futebol, que era no caso a Leila. Se a gente... E aí, assim, citei aqui 2 casos de jogadores, ex-jogadores condenados. Mas a gente já ouviu muitos casos, né? E houve aqui de agressão, e houve ali de violência sexual, e não só no futebol brasileiro, mas acho que a gente ouve em outros lugares também. Será que ter mais mulheres nesses ambientes vai fazer esses ambientes se tornarem mais saudáveis? E algumas coisas serem discutidas ou deixarem de ser faladas, porque a sensação que eu tenho é que o mundo do futebol ele é uma bolha, né? Os atletas vivem muito numa bolha. Os atletas do futebol masculino. E dentro dessa bolha que eles conversam entre eles, ninguém questiona nada que é falado ali. De repente, se tiver uma mulher ou mais mulheres, isso passa a ser questionado, passa a ser mais assunto, se trata mais com certeza, até porque eles vão ter que aprender a conviver e a lidar com justamente essa diversidade. E eu observo, e aí eu posso dizer que realmente, por estar no dia a dia, por estar acompanhando o futebol, assim, em sua essência, eu observo que os garotos, eles saem de casa muito cedo. Eles perdem, muitas vezes, essa referência materna. Muitas vezes, muitos saem de ambientes que são conflituosos, Sim. em que as violências são reproduzidas. Porque tudo é uma questão cultural. E você só muda a cultura com cultura, tá? Então, você tem que mudar a cultura. Você tem que ter coragem de questionar a tradição. Mas muitos repetem padrões. Os padrões que eles viram ainda na infância, de violência, de agressão. Muitos, mesmo que não tenham vivenciado esse ambiente, por perderem esse contato com essa figura materna logo cedo e começarem com 12, 13 anos, num clube, no outro, em base, dando a sorte de encontrar profissionais realmente qualificados, com um olhar humano. Mas a formação deles é na vida. E sem, muitas vezes, essa presença feminina. Então, nós precisamos de mais mulheres, não só no futebol, mas também na política, mas também nas lideranças, nas diretorias de grandes empresas, nos espaços em que as decisões são tomadas. Então, por exemplo, eu tenho certeza absoluta que uma situação dessa, relacionada ao CSA, uma denúncia, uma questão de assédio e tal, por mim não passa. Vai chegar aqui e eu vou resolver. Porque eu vou saber exatamente o que aquela mulher sente. Eu vou conseguir me colocar no lugar daquela mulher. E aquele ciclo de violência, de abuso, e aí eu não estou falando só da violência sexual, do abuso, da violência política, cívica, o que for. Aquele ciclo vai encontrar um fim quando uma mulher resiste. Então, é por isso que é tão importante. Eu espero realmente que muitas mulheres escutem, não só os homens, mas essa mensagem também chega para eles. E como chega? E eu sempre gosto de me conectar com os homens e digo, olha, você que tem filha, você deseja o quê para sua filha? Você não deseja que ela se realize enquanto pessoa? Que ela ocupe um espaço no mercado de trabalho? Então, para de olhar para ela de forma diferente. Deixa que ela participe do seu dia a dia. Estimule essa menina. Faça com que ela participe da vida em sociedade. Não diga que esse lugar não é para menina, esse lugar é só para menino. Não faça isso. E aí a gente vai ver realmente um país melhor. Até 1977, as mulheres não podiam sequer assumir um concurso público sem autorização do marido.
Até 1981 tinha um decreto-lei de Getúlio Vargas que proibia que as mulheres participassem de atividades físicas e fizessem e praticassem esportes, dentre eles o futebol, de maneira profissional. É preciso que a gente tenha realmente uma resistência, uma paciência de Jó também, muita resiliência, mas um quê de revolucionário dentro da gente. Quando você assume um clube, naturalmente, resultados esportivos são o principal objetivo. Claro. Para além disso, qual é o seu objetivo sendo presidente do CSA? O meu objetivo sendo presidente do CSA, eu tinha vários objetivos, né? Quando assumi, o primeiro objetivo foi montar uma diretoria realmente comprometida e engajada, organizar essa parte política administrativa do clube. A segunda frente foi organizar a parte financeira do clube. Realmente, esse ano nós tivemos muitas experiências. Nós tivemos 92% de chance de rebaixamento. Nas 20 partidas lá, as 10 primeiras nós estávamos na lanterna. As 10 últimas, nós terminamos a Série C em primeiro lugar no ranking. O que foi isso? Uma mudança de postura, uma mudança de condução, uma certa estabilização dessas outras áreas do clube. O que eu pretendo, com muita sinceridade e franqueza, meu desejo enquanto torcedora, e eu e toda a diretoria, nós vamos fazer tudo o que for possível para a gente buscar esse acesso à Série B. Também é um desejo nosso entrar para disputar, de fato, o Campeonato Alagoano, né? Contra o nosso principal rival, o CRB. Sempre a torcida precisa. Isso são sonhos? Não, são metas. E a gente tem que buscar essas metas. Eu acho que de tantas coisas que você já fez na vida, me parece que você já mostrou o quanto você é capaz, né? De todos os papéis. Mas no futebol, eu posso dizer que esse ano teve um momento que foi muito difícil, que eu acho que esse está no ranking das decisões mais difíceis que eu já tomei na minha vida. E foi a gente reformular completamente, antes de jogar contra o líder, que era o Botafogo da Paraíba, nós realmente fizemos uma reformulação total e modificamos 11 jogadores titulares. São inúmeros desafios que eu acho que o mundo do futebol foi traz. Aí que a coisa começou a engrenar. Mas é o que você diz, né? Acho que como mulher, assim, já foram tantos desafios. Você citou que você tem uma filha adolescente, que eu imagino que seja um desafio grande também, né? Ter uma filha. Quando você se coloca em todos esses papéis de liderança, ser delegada é ser líder de uma forma bem importante, ser presidente de um clube, ou antes de ser presidente, já estar no conselho. Você acha que automaticamente você está passando uma mensagem importante para sua filha de muito mais exemplo do que do falar, de repente, nem precisasse falar tanto, mas o seu exemplo, ele é esse para sua filha? É isso que você quer deixar para ela? Eu quero, mas cada pessoa tem uma personalidade, claro, uma forma de se conduzir perante a vida, tem seus sonhos, tem suas aptidões. E eu vejo que a minha filha ela é muito mais tranquila, muito mais equilibrada. Só que nos chamam de histérica. Então ela é muito mais centrada, realmente. Ela quer um pouquinho mais de paz. Ela quer mais paz. E muitas vezes todos esses ambientes, esses desafios, eles se refletem e eu vejo que ela sofre. Quando a gente não estava numa fase boa e que a internet me xingava de tudo, ela via aquilo e aquilo ali foi um verdadeiro inferno. De eu chegar em casa, ela está chorando e dizendo: mãe, pelo amor de Deus, eu não quero ver você sendo xingada dessa maneira. Mas eu sei que ela vai chegar num ponto lá na frente, que ela vai olhar e vai se inspirar e no momento que ela estiver precisando de força, ela vai dizer: minha mãe teve coragem de fazer, eu vou ter também. Eu tenho poucas dúvidas, assim, porque uma coisa é no calor da emoção, né? Você dá
fazer esse pedido para sua mãe. Mas eu, assim, tenho poucas dúvidas de que com certeza acho que você é um exemplo não só para ela, mas acho que você é um exemplo para sua casa. E acho que tem gente que vai dizer isso para você. Não sou só eu que estou dizendo, não. A Miriam é uma mulher inspiradora, uma mulher à frente do tempo, uma mulher que defende que a mulher tem que ocupar espaço de poder. Para, uma vez ocupando espaço de poder, poder abrir as portas para as outras mulheres por dentro, como ela fala. Estou com a Miriam há mais de 20 anos. É uma mulher que realmente de se admirar. Inspiradora, batalhadora, sempre buscando defender os seus ideais. E agora à frente do nosso Centro Esportivo Alagoano, vem lutando aí para devolver ao Centro Esportivo Alagoano o lugar que ele merece. Miriam, parabéns, siga em frente, você merece tudo que está acontecendo com você e que as mulheres ocupem mais espaço, porque nós temos uma filha aí, como você mesmo fala, né? A lição dos exemplos é maior. É isso, né? Acho que o exemplo está dado, e muito bem dado, dentro de casa. Inclusive, ele repetiu uma frase sua, que você disse aqui, das mulheres abrirem a porta por dentro. Eu acho que passa um pouco por isso, né? Pelo diálogo que você disse que a gente precisa ter com todo mundo. Você está fazendo a sua parte, pelo visto. Eu espero realmente que não terminemos essa jornada chamada vida de forma traumática. Que a minha filha realmente diga lá na frente, não, tá, eu entendi a lição que ela queria me passar, sabe? A minha mãe realmente não foi... Eu pensando já no diálogo imaginário aí, futuro da minha filha. Minha mãe realmente não foi aquela mãe que me acordava com o café da manhã e fazia o bolo. Mas a minha mãe me disse que eu era capaz. Então eu acho que então eu espero que isso fique para ela. E eu quero ser aquela mãe desnecessária. Aí o que é a mãe desnecessária? É aquela que, se o filho vem porque gosta da sua companhia. Não porque depende, seja financeiramente, seja emocionalmente de você. Não quero ninguém dependente de mim. Ninguém dependente de mim. Nem financeira, nem emocionalmente. As pessoas têm que ter seus próprios destinos, sabe? E tem que estar perto das outras por amor, por amizade, por afeto, e não por uma necessidade. Criar para o mundo, né? Exato. Que é o que se fala tanto. Miriam, a gente começou essa entrevista eu te perguntando quem é você. E eu encerro essa entrevista te perguntando, você tem orgulho de quem você é? Eu tenho orgulho. Eu tenho orgulho de não me deixar vencer pelos medos. Esse é o meu maior orgulho. Não que eu não tenha medo. Não é uma pessoa destemida, não. Mas eu enfrento os meus medos. Eu gosto de conhecer também as minhas sombras. Eu me aceito como sou. A gente tem que se aceitar como a gente é. E gostar também até daquilo que dizem que não é bom. Tudo constitui um ser humano, né? As coisas boas e as coisas ruins. Todas as experiências. As vitórias, elas são deliciosas. Mas as derrotas, elas nos ensinam tanto. São verdadeiros professores. Então eu não tenho medo das derrotas. Agora eu quero saborear as vitórias. Né? A gente ter essa... E eu acho que isso está na essência do futebol. Isso faz parte. Então, se você gosta do sucesso, mas se você não tem medo do fracasso, eu acho que você pode ir para um estádio. No fundo, vai prevalecer a fé. É tudo muito misturado. Mas a fé em si mesmo, ela ainda move muito mais montanhas. Uma mulher destemida. Obrigada, Miriam, por conversar junto com a gente. Acho que é um grande papo que fica também para muita gente, homens e mulheres, ouvirem e se inspirarem de alguma forma. Obrigada. Obrigada, querida. Eu que lhe agradeço.